Vamos lá, irmãos, continuando aqui nossa 7ª aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia, Doutrinas da Palavra de Deus, parte B, segundo bloco. Vamos lá. Então, eu tinha pedido para o Gil ler, né? Leia para nós, Gil. Tenha bondade. A Bíblia é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus. No bloco anterior, eu terminei falando sobre esse estudo que eu fiz, sobre a vontade de Deus. Irmãos, foi tão importante eu ter feito esse estudo, sabia? Olha que interessante, irmãos. Deixa eu fazer um comentário bem rápido aqui. No momento em que eu fiz esse estudo, por que eu comecei a desenvolver ele? Eu estava passando por aqueles momentos de crise, dizendo assim, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? O que Deus tem para mim? Um fala que é uma coisa, outro fala que é outra. Será que eu escolho? Será? E aí eu comecei a mergulhar na Bíblia. Comecei a mergulhar na Bíblia, comecei a lembrar da Bíblia, de textos. E aí, em cima disso, eu fui pegando tudo que a Bíblia falava sobre vontade e a vontade de Deus. E olha, irmãos, foi uma das minhas melhores lições de casa para a minha vida. Porque eu enxerguei nas Escrituras que Deus tem uma vontade soberana. E que, ao mesmo tempo, Ele nos dá uma vida e Ele nos deu uma certa liberdade e que dentro dessa certa liberdade há uma vontade de Deus que permite-nos viver. E, em outras palavras, durante esse estudo que eu fiz, eu descobri que Deus tinha intenções e desejos dele, mas ao mesmo tempo que não nos obrigava, mas nos pontuava. E resumo, eu fui afirmado nas Escrituras, eu fui afirmado no caráter de Deus, eu fui afirmado nos atributos de Deus, sobre essa questão da vontade. Em outras palavras, eu comecei a ver que Deus tinha um plano eterno e que diante desse plano eterno, o Raimundo existiu um dia na agenda de Deus e que eu tinha uma missão a cumprir. E que a Bíblia iria me mostrar, iria me pontuar dentro desse horizonte de vontade de Deus para a minha vida. Isso foi um presente para mim, porque ali muitas tensões foram eliminadas. Sabe aquilo lá? Puxa, o que eu tenho que fazer? Por onde começar? Tem coisas que a gente não sabe. E foi ótimo para mim, tá bom? Então, né, deixo aqui essas palavras, mas e vamos agora para o livro texto. Pode ler para nós, Gil, por gentileza. Ok. Abaixo se argumentará que todas as pessoas nascidas na terra têm algum conhecimento da vontade de Deus, por intermédio da sua consciência. Mas, se conhecimento é muitas vezes indistinto e não pode proporcionar certeza, na verdade, se não existisse a palavra escrita de Deus, não poderíamos alcançar a certeza da vontade de Deus por nenhum outro meio. Fosse consciência, conselhos de outras pessoas, testemunho íntimo do Espírito Santo, mudanças das circunstâncias ou uso da razão e do bom senso santificados. O que vocês acham dessa afirmação do nosso irmão Gruden? Eu acho interessante que eu vou até relatar algo aqui que talvez contribua, né? Eu até comentei outro dia, estava com minha esposa, estava comentando sobre que está dentro desse foco. Eu converti em 88 também, eu converti em 88, com 20 anos. E aí eu te pergunto, cada pessoa tem uma maturidade, tem um tempo para amadurecer a sua crise existencial. Eu comecei quando eu tive meus 14, 15, eu não tive esse momento. Chegou aos 20 e eu tive uma crise existencial. Eu falei, por que eu estou no mundo? Eu não frequentava igreja, nem católica, nenhuma religião. E nunca tinha despertado. Eu vivia no mundo, como a gente olha hoje, até umas pessoas, a gente às vezes quer cobrar, falar, fulano está no mundo, esses caras só pensam em... A gente já foi também mundano, assim. E naquele período, não despertou essa questão de Deus, Bíblia. E chegou um dado momento que não foi ninguém que falou para mim.
dentro de mim despertou uma crise existencial. Por que eu estou no mundo? Qual é o objetivo? O que é que eu estou? Qual é a minha função? E como eu falei que, em regra, Romano fala que é pelo pregar a palavra, em regra. E falei que existe a exceção, que é o Ana da Cruz e outros personagens que você mencionou. E eu digo que eu me converti, não foi porque alguém pregou. Eu lendo a Bíblia, João, principalmente o livro de João. Todos os evangelhos, mas o evangelho de João foi onde me identifiquei sobre a questão da fé. Foi ali. Olha aí, que interessante. Que isso é muito importante. Agora, Júnior, olha que lindo o seu testemunho, mas não deixou de ser uma pregação por parte dos apóstolos e discípulos, né? Travou sua chamada. Assim, eu estou dizendo assim, que não foi hoje uma pessoa diretamente Sim, sim. chegou para mim. Foi a própria leitura. Você falou, eles pregaram para mim. Agora, olha só que interessante. Se caso não tivéssemos escrituras, como seria, vamos dizer assim, vamos imaginar, irmãos, é legal esse case aqui, é muito interessante. Vamos pegar o exemplo do Júnior, se não tivesse escrituras, talvez a consciência dele, por algum motivo, seria despertada sobre essa questão do eterno. Mas, com certeza, talvez até hoje você estaria tateando, Júnior. Sim. Né? Diante de alguns credos. E é nisso que o autor, eu achei fantástico, quando ele fala assim, não é a consciência, né? Não é questões, por exemplo, como outras pessoas, ou até mesmo testemunhos íntimos do Espírito Santo, porque é muito relativo isso. Pode ver, as pessoas dizem, o Espírito Santo está falando comigo. Muitas vezes, vocês já notaram que as pessoas confundem muito a voz da consciência com a voz de Deus? Sim, claro, claro. Todos nós já passamos por essa experiência. Até mesmo eu. Tem hora que eu acho que é Deus falando, não é a minha consciência. E tem hora que é Deus falando e eu acho que é a minha consciência. Por que a gente precisa da igreja e por que a gente precisa das escrituras? Porque sozinho, essa confusão, ela se intensifica. Sim. Agora, no momento em que eu tenho alguém que cuida de mim, que tem mais experiência do que eu, ou um colegiado, e eu estou dizendo que é Deus, e esse colegiado está enxergando que é minha consciência, eles podem me ajudar. Podem ver que é na comunhão que a gente desenvolve isso. E é tendo o coração sempre sendo ensinável. Mas percebam que a gente precisa ou de alguém, ou de um texto, e Deus na sua grandiosa sabedoria, eu quero acreditar, por isso que a revelação escrita, ela é autoritativa desde o dia em que Deus disse para Moisés, Moisés, pode começar escrevendo, porque eu já inaugurei a revelação escrita com o meu dedo, e agora é você, até o último texto de João. E então, se nós não tivéssemos, hipoteticamente, deixaríamos de ir para o céu? Não, Deus criaria meios, mas ia ficar muito mais difícil. Se hoje com a Bíblia já se torna difícil, né? Então, o que eu falei, né? Esse despertar que eu te falei, isso é gerado na consciência. Só que quando você vê pessoas que estão aí no mundo, não liga para nada, ignora tudo, é porque não despertou a consciência dele, essa consciência dele descobrir a questão da fé. Exatamente. É isso aí. Então, tá bom? Podemos ir para o próximo ponto, meus irmãos? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, pastor Johnny, leia para nós o D em diante. Joia. D. Mas a Bíblia não é necessária para saber que Deus existe. E as pessoas que não leem a Bíblia? Será que podem obter algum conhecimento de Deus? Podem conhecer algo sobre as leis de Deus? Sim, mesmo sem a Bíblia é possível algum conhecimento de Deus, ainda que não seja conhecimento absolutamente seguro. As pessoas podem obter conhecimento de que Deus existe e de que alguns dos seus atributos simplesmente pela observação de si mesmas e do mundo que as cerca. Diz Davi, abre aspas, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19:1. Quem olha para o céu vê as provas do infinito poder, da infinita sabedoria
e mesmo da infinita beleza de Deus. Observa o majestoso testemunho da glória de Deus. Joia. E é aqui que nós chamamos de revelação natural, ou seja, a criação de Deus revela a glória dele. E diante disso, muitas pessoas podem sim se achegar a Deus, e eu não duvido que elas podem, inclusive, serem salvas, porque elas acabam tendo dentro delas esse senso de que há um eterno e que eles precisam desse eterno. Agora, é claro, diante dessa situação, assim como Deus tenta se comunicar com as pessoas, com os homens, em qualquer época, em qualquer geração, Satanás e todos os demônios também podem ver que existem tribos indígenas que têm uma noção do Deus Criador e muitas outras tribos indígenas que elas se assemelham muito com o Espiritismo. Como que eles chegaram a essa compreensão? Não foi por causa de anjo de Deus, foi por causa dos anjos caídos, é óbvio. Então a gente sabe que o ser humano, onde ele está, ali há um palco de guerra pela alma dele, tá bom? Então, já ali, irmãos. pastor, ali também, em Paulo em Atos dos Apóstolos 17, quando ele faz a pregação, entre os epicureus históricos, ele fala também que tinha um filósofo que ele acreditava em Deus. Então, e nós vamos estudar bastante isso, Júnior, sabe onde? Em missões. Vocês, quando chegarmos nos módulos de missões, nós vamos usar um livro chamado... Bom, se eu não mudar até lá, né? O Fator Melquisedeque. Sim, E então, vai ser uma delícia trabalhar nesse livro para a gente compreender um pouco como Deus já preparou todos os povos para o Evangelho. sim. Em Atenas, naquela pregação de Paulo, do Deus desconhecido, ali já era, sim, Deus se manifestando para os atenienses. Então, é isso aí. Deus prepara. Agora, por isso que nós somos proclamadores, porque, de fato, Deus, de uma forma direta ou indireta, ele já prepara tudo para o Evangelho. Prepara o coração para o Evangelho. No entanto, é o Evangelho que vai ser o esclarecedor dessas vidas, que vai ser o esclarecedor do Salvador, do caminho, das formas, do padrão, da regra de Deus. Não vai ser a consciência, não serão as pessoas, nem aquilo que elas dizem que é a testificação do Espírito Santo. Não é. Vai ser o Evangelho. Por isso que a Bíblia é autoritativa para nós e ponto final. Entendeu? Beleza, meus irmãos? Continuando aqui, então. Além disso, leia para nós, Júnior. Então, além disso... Além disso, a Bíblia não é necessária para conhecer algo sobre o caráter e sobre as leis morais de Deus. Paulo, em Romanos 1, mostra que até os descrentes, que não têm nenhum registro escrito das leis de Deus, mesmo assim têm na sua consciência alguma compreensão das exigências morais de Deus, discorrendo sobre uma longa lista de pecados: inveja, homicídio, contenda, dolo. Paulo fala sobre os ímpios que os praticam. Aspa. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os quais os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Fecha aspas. Romanos 1, 32. Os ímpios sabem que o pecado é errado, pelo menos na maior parte dos casos. Questão de certo e errado. É questão de consciência, né, Júnior? Questão de consciência, E a gente não pode dizer que é porque ela é um incrédulo que ela não tem consciência. Não, meus irmãos. Eu queria até pontuar aqui É um princípio, né, isso aí, né? Eu queria até pontuar aqui agora, mostrando uma coisa que eu aprendi e acredito ser assim, que a nossa consciência ela é moldada para o bem ou para o mal. Nós recebemos uma consciência de Deus, pura como uma criança inocente, e nós, por meio das nossas escolhas e por meio do nosso meio, nós vamos moldando a nossa consciência. Ora, deixando ela mais sensível ao que importa, e ora, deixando ela mais calejada àquilo que desejamos. Podem ver que uma pessoa que quando comete um delito muito grande, ela se sente muito mal. Mas da segunda vez que ela comete, ela já não se sente tão mal. E assim ela caleja a consciência. Autorização, né?
A cauterização. É literalmente um calo, né? Nos nossos sentidos. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que o oposto é verdadeiro. Assim como nós calejamos ou cauterizamos para algo ruim, nós deixamos ela mais sensível para as coisas boas. Sim. Pode ver que o Evangelho vai nos levando a esse tato, a esse tino, a esse toque. Outrora éramos indiferentes com a dor alheia, nos tornamos agora sensíveis à dor alheia. Outrora éramos apáticos ao sofrimento, agora temos compaixão. Éramos egoístas, agora compartilhamos. Então, o Evangelho, e aí onde entra o que? As práticas, irmãos. Então, é essa questão da cauterização. E agora, irmãos, não tem coisa mais diabólica para mim do que crentes que têm a consciência cauterizada. Para mim, um cristão que tem a consciência cauterizada é pior do que o pior diabo que tem na Terra. Desculpa a minha franqueza. Isso é discípulo querido, né? Porque há, dentro dos princípios bíblicos, a possessão demoníaca. Isso é um fato. Alguém cai endemoniado. Mas há uma mente cauterizada pelo erro. Para mim, quem é possesso, que se torna possesso, é um tipo de demônio bem pequenininho, não subestimando a força desse demônio, mas que entra dentro dessa pessoa que dá legalidade, dá permissão. Eu acredito nisso, tá, irmãos? Como isso acontece, é assunto para outro. Mas há um outro tipo de possessão demoníaca que não é possessão, é opressão. Mas é opressão de acordo com a consciência cauterizada. Então, essa pessoa, ela nunca vai ficar possessa. Mas ela é uma marionete das trevas, aonde as informações dos demônios estão na mente dela e ela muitas vezes usa até a Bíblia. Na minha opinião, é uma pessoa muito mais endiabrada do que essa que cai aqui. Porque essa que cai aqui, você vai lá, ora por ela, expulsa o demônio. Essa outra, o demônio está na mente, entendeu? É uma mente entregue à governança satânica. Logo, ele usa a Bíblia quando convém, ele manipula a Bíblia, ele manipula as verdades e ele vai fazendo. E aí onde surgem os falsos profetas, os cristãos, que são mais endemoniados do que tudo, está na mente, mas nunca vai cair possesso. Desculpa, irmãos, mas eu acredito nisso, é a minha maneira de pensar. Aí aqui, deixa eu até fazer uma defesa aqui, que é muito interessante, irmãos. Ó. Os irmãos pentecostais e avivados têm uma área de atuação muito linda, que é sobre esses demônios mais, eu chamaria de escalas inferiores. Expulsa, manda embora, tal. E esses demônios aqui de escala, eu diria, mais intelectualizada, os irmãos pentecostais não conseguem expulsar. Porque aqui tem a ver com outro critério, que tem a ver com a palavra de Deus. Não é que eles não conseguem. Quem atua libertando essas mentes aqui são os nossos irmãos tradicionais. Pastor, o que o senhor está falando é uma besteira. Não, não é não, meus irmãos. Os tradicionais, de uma forma, eu diria, poderosa, eles trabalham com a palavra. São mentes escravizadas a Satanás. Então, os nossos irmãos históricos, eles trabalham aonde? Levando a palavra. Agora, eu estou falando histórico de verdade, né, irmãos? Estou falando piedoso, crente de verdade. Não estou falando porque pode ser um histórico desviado também. Aí esse daí já está nas mãos disso que eu falei, já faz parte da marionete, né? Usa a igreja como política, usa... O que eu quero dizer é o seguinte, que os nossos irmãos históricos, eles são instrumentos de Deus, levando a palavra de Deus nessa consciência fadada ao erro. E aí onde entra um reposicionamento, uma reprogramação mental, que geralmente são os nossos irmãos históricos e de igrejas históricas que trabalham sistematicamente esses valores de Deus. E aí eu acredito que muitas dessas mentes que eram marionetes das trevas, no momento que começam a ter o conteúdo da palavra, a palavra liberta, a palavra cura e a palavra transforma. Então, os nossos dois irmãos, os irmãos pentecostais, avivados e históricos, eles expulsam demônios. Um expulsa os demônios mais simplórios, que são mais extravagantes e mais, né? E os outros são sutis na intelectualidade.
Por isso que eu acredito que ambos fazem um trabalho enorme para o reino de Deus. Talvez você nunca olhou para essa perspectiva. Nós estamos aqui comendo numa cozinha tradicional. O que é isso? Se não nadar nas marés e nas águas do Espírito Santo. E agora, eu não estou menosprezando os irmãos pentecostais avivados, estou dizendo o seguinte, que ali é fácil, irmãos, ali é fácil, é impor as mãos e repreender em nome de Jesus e vai embora. Difícil é mudar uma mente escrava a Satanás, é isso que é difícil. Pegar alguém que faz da justiça uma injustiça, ou do doce amargo, e mostrar para ele que o que ele está fazendo é algo diabólico, e quando ele cita a Bíblia erradamente, ou toma proveito, ou ele é um leviano, e mudar essa mente. A gente só muda essa mente pelo poder do Espírito Santo, sendo o instrumento do Espírito Santo ajudando essa pessoa. Tá bom? Eu acredito nisso, viu, meus irmãos? Tá bom? Fica aqui uma dica para vocês. Totalmente doentio que se colocou aí no patamar. Isso seria aquele grupo fronteiriço, né? Seria os psicopata que sofre de psicopatia, é esse grupo que você... Não, eu diria não necessariamente, Júnior, esse grupo, porque esse grupo está dentro de uma, vamos dizer assim, de uma categoria de pessoas que realmente têm problemas mentais, né? Eu estou falando mesmo, vamos pegar um exemplo aqui, Júnior. 2 exemplos bíblicos. Judas Iscariotes e Simão o Mágico. Você pode ver que Judas Iscariotes era um dissimulador. Como que ele conseguia viver tanta dissimulação do lado de Jesus? É uma mente humana, aonde na sua interioridade ele agia negando as escrituras, mas na sua exterioridade ele era um apóstolo. Que loucura isso! Sim. Então, Sim, na minha opinião, Judas, com essa dissimulação, ele era uma marionete das trevas. O diabo, de uma forma ou de outra, sabia. Porque as setas... Pastor, o diabo tem onisciência? Não é isso. Mas ele vê os comportamentos. Quando o próprio evangelho diz que ele era ladrão, é porque depois veio à tona algumas coisas. Mas vamos supor, irmãos, eu sou um dissimulado. Sou um dissimulado. Eu estou na igreja, eu quero notoriedade, eu quero poder, mas no meu particular, eu não sou aquilo que eu demonstro no púlpito. Sim. O diabo sabe, porque ele está vendo o meu comportamento em casa, ele está vendo a minha pornografia, ele está vendo como eu sou leviano, como eu sou ganancioso, como eu engano as pessoas, porque nós demonstramos o que de fato somos, ou seja, essa pessoa, na minha opinião, ela é mais possessa do que aquele lá que cai no culto de oração. Porque aquele que cai no culto de oração, muitas vezes, ele por uma permissão, seja ela qual for, ele se inclinou aos demônios e ele está sujeito àquela força. Essa pessoa, ela nega os valores de Deus conscientemente e insiste neles. É o profeta Balaão, por exemplo, que sabia da vontade de Deus e que contrariava. É Saul, que sabia, entendeu? Então, essas pessoas, na minha opinião, elas são marionetes, elas vivem essa opressão consciente e de forma irretratável. Essa é uma possessão muito pior do que todas. Então, por exemplo, o que eu te falei do que sofre de psicopatia, ele é indiferente, ele é dissimulado, ele não tem afeto com ninguém e ele gosta do mal, de praticar o mal. Sim, não, é uma coisa terrível, mas você concorda? A mãe mata todo mundo. Isso, não entendo. Mas você concorda que uma pessoa que assim, dentro da psicologia, Júnior, existem os neuróticos e os psicóticos, as doenças psicossomáticas. Sim. Quando alguém te chamar de neurótico, irmã, dê glória a Deus, viu? Sim. Porque os neuróticos são os normais, tá? E os psicóticos são aqueles que nascem com algum problema patológico mesmo. Por exemplo, o psicopata, possivelmente, dentro dos estudiosos, eles vão falar o seguinte, que, por exemplo, uma pessoa que sofre de esquizofrenia, ou um sociopata, por exemplo, como uma pessoa, por exemplo, não tem... Como? O sociopata, é isso que eu sociopata, Como pode uma pessoa ver algo sendo feito por ele mesmo em outra pessoa e ele não sentir dó? É uma doença.
Exatamente. Como, por exemplo, existem pessoas, irmãos, como vocês veem até em alguns vídeos que demonstram, filmes, né? De Hollywood que demonstram, a pessoa fica no limite de um penhasco e não tem medo. Como pode uma pessoa literalmente ser desprovida do medo? Isso está dentro das doenças psicossomáticas, e eles são os psicóticos. Dentro da psique deles, eles têm um problema congênito, que aí precisa de tratamento. É que nem o esquizofrênico, irmãos. O esquizofrênico, ele vê um mundo paralelo. Falta uma química no cérebro dele. E os neuróticos, pastor? Os neuróticos também são os normais que sofrem de problemas emocionais. Mas voltando, Júnior. Então, o que eu quero dizer? Vamos esquecer os psicóticos. Vamos esquecer aqui aquela pessoa que tem a esquizofrenia. Porque uma pessoa que tem esquizofrenia, ela fica vendo mundos paralelos. Ela vê o vizinho que entrou no quintal, toda hora ela vê o vizinho. Sim. Ela está vendo mesmo, ela não está mentindo. Pode ser demônios? Pode ser demônios, mas geralmente é uma química que falta no cérebro que está fazendo com que ela tenha essas visões. Então, não devagando muito sobre as questões, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quem vive essa opressão dentro dos neuróticos, consciente, como foi o caso de Balaão, como foi o caso de Saul, irmãos, quer um endemoniado pior do que Saul? Saul sabia que estava fazendo errado e insistia no erro. Quando ele tenta matar Davi, capturar Davi, ele chora. Era um louco. Ele era um lunático. Ele era um neurótico ao extremo. Mas aí eu te digo, ele teve chance de arrepender? Sim. Se não me falha a memória, irmão, Saul reinou durante 40 anos, irmãos. É pouco tempo ou é muito tempo? É muito tempo. Quanto tempo ele perseguiu Davi? Foi muito tempo. E ele não teve o retorno, ele só teve a piora, até aquela morte trágica dele. Entendam o que eu quero dizer com isso? Saul é um grande exemplo no Velho Testamento de alguém opresso consciente por escolha. Sim. Agora eu te digo... Pode se arrepender e não se arrepende. Hã? Que pode se arrepender e não arrepende. Não, pode se arrepender e não se arrepende. Agora, vamos pegar um outro exemplo de alguém assim tão parecido quanto Saul, no Velho Testamento? Sansão. Sansão. O ungido, poderoso e promíscuo. Irmãos, Sansão era um sem vergonha. Era um safado. Ele vivia pegando as mulheres e depois fica com Dalila e abusa da graça de Deus. Sansão é um falido poderoso, mas porque tinha recebido um dom. Podem ver que ele só foi liberto dessa marionete satânica lá quando estava no templo dos filisteus, né? E quando ele estava ali fazendo um trabalho de boi, fazendo trabalho de boi no moinho. Ali que ele começa a cair em si dessa consciência fadada. E é isso que eu quero dizer, irmãos, que os nossos irmãos tradicionais, e aqui entra as igrejas pentecostais que ensinam a palavra, esses demônios que escravizam as mentes fadadas ao erro, e aqui eu quero usar um exemplo no Novo Testamento. Sabe quem é o exemplo no Novo Testamento de um endemoniado dessa forma aqui, que não tinha demônio? Paulo, Saulo de Tarso. Quer uma pessoa mais endemoniada do que Paulo, irmãos? Que prendia, matava, consentia, ia contra a consciência, usava a lei judaica e a tradição judaica para fazer algo. Quer uma pessoa mais endemoniada que Paulo? Mas que na revelação de Jesus e depois com Barnabé, juntamente com... foi reconstruído. É que Paulo, no caso, teve uma conversão poderosa, foi algo sobrenatural. Mas o que eu quero dizer, irmãos, como que a gente vai libertar essas mentes fadadas a Satanás? Palavra, irmãos, palavra, 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 a palavra de Deus. Entendeu? É palavra. E esses demônios só vão sair dessas mentes quando eles darem lugar à palavra e eles literalmente aceitarem a palavra. Agora, percebam, irmãos, olha o que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando dentro de teologia sistemática, onde que a Bíblia ela é autoritativa, de que ela é clara, de que ela é suficiente e de que ela é também necessária. Por isso, estão entendendo como que é o nosso dever nessa sociedade corrupta e corrompida? Ela é maior do que a gente imagina? E como a palavra vai ser determinante na nossa mensagem para que a gente possa realmente estar expandindo o reino de Deus?
Agora, e no momento que a gente não crê na palavra, ou que a gente não prega a palavra, ou que a gente distorce a palavra, aí, irmãos, esses demoniados vão continuar. Tá entendendo por que as igrejas estão tornando mais frouxas ainda? Aceitando todo mundo? Por quê? Porque não crê na palavra. E quem é que vai reinar nesse ambiente? São os demônios. Em nome da religião ou da igreja evangélica inclusiva. Tá bom? Então, beleza, meus irmãos? Vamos lá para o nosso... Agora vamos compartilhar aqui o capítulo 8. Tudo bem? Terminamos, então, assim, o capítulo 7. E agora vamos para o capítulo 8. Beleza, meus irmãos? A suficiência. Ok, pastor. Tá bom? Alguém queria comentar alguma coisa sobre essa parte aqui? Sobre o caráter e as leis morais? Acho que ficou bem claro, né? Ficou. Bom, se eu puder só acrescentar, Claro, pode falar, no pastor. livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, tem um capítulo que ele dedica sobre lei natural do homem, humano, né, no caso, certo ou errado. E lá ele faz questão de mencionar, né, sobre o homem já nascer com isso, e sugere-se, né, que ao saber, já nascer com isso, eu não preciso ensiná-lo. Mas, paralelo a isso, ele faz um comentário que eu acho bem legal. Não importa qual tenha sido o tempo, a época em si, as pessoas nascem com isso, e ainda que digam que não, em algum momento ela vai requerer do seu próximo que ele seja cumpridor de uma moralidade. Que, inclusive, talvez ele não seja praticante dela, mas ele vai exigir que você seja. Interessante. Muito, agregou muito. E você me fez lembrar, pastor, nesse seu comentário, que olha que o perigo aqui, irmãos. A Europa, de uma forma geral, como eles foram ali com o Lutero e depois com a expansão daquilo que chamamos de reforma protestante, a Europa ela foi cristianizada. Mas algum tempo depois, eles começaram a admitir que você tendo uma vida ética e moral elevada é o suficiente para você ir para o céu. Ou seja, aquele evangelho que nos salva, que nos transforma e que muda a nossa vida, no momento em que eu já tenho uma vida moral, é como se eu já tivesse, então, atingido o ápice do cristianismo. Isso é uma inverdade. Mesmo que eu tenha essa moralidade, isso não quer dizer que eu seja salvo. Mas eu também não posso admitir que as pessoas, segundo as suas vidas, segundo os seus credos, elas não atingem essa moralidade, né? Como o pastor mesmo mencionou. Nós não podemos dizer que uma pessoa que nasceu, por exemplo, no Japão, na China, e tem ali os seus credos de Confúcio, ou quem sabe do Buda, que eles não atingem um nível moral e ético elevado. Ou mesmo dentro do espiritismo, do catolicismo, ou até mesmo no ateísmo. Tem ateus que são extremamente generosos. Eu tive um cunhado que já partiu, que ele foi muito generoso com a minha família. Ele era ateu mesmo, socialista, daqueles que realmente... mas ele era uma pessoa extremamente generosa. Um ser humano como poucos na história que eu conheci. E eu preguei muito para ele, mas ele é aqueles ferrenhos, defensores de Karl Marx ali. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Mas o nível moral e ético dele era muito elevado. Não estou dizendo que... Então, percebam, a gente tem que tomar cuidado, como o pastor disse, a gente vai cobrar de uma forma ou de outra, e a gente não pode deixar com que a religião vire apenas um lugar de ética e moral. Não pode. A religião é muito mais do que isso. E por isso que ela é um imperativo moral. Porque por meio da nossa fé em Deus, a nossa moral tem que estar lá em cima. Agora, não é o fato de alguém ter uma moral lá em cima que ele significa que ele já é salvo. Porque isso é uma questão de escolha, de comportamento de cada um, né? Tá bom? Beleza, pastor. Mais alguma coisa, algum acréscimo de algum irmão? Paulo diz lá em Efésios, sobre pela graça e salvo, e mediante a fé na Deus, as obras não é para a gente se gloriar. Isso que é a questão do código ético e moral que ele colocou em todo ser humano. Exatamente. Maravilha. Você sabe que dentro desse contexto, irmãos, um dia eu conversando com o professor pastor José Ribeiro, eu falei assim, Zé, por que os judeus e as suas escolas, ou mais ortodoxa, o judaísmo, eles não proclamam
né, o Deus eterno para todas as nações, como faziam os profetas. O que eu quis dizer para o Zé é o seguinte: por que eles não são militantes na sua proclamação do Deus eterno, Deus de Abraão, para todos os povos? O Ribeiro me falou uma coisa que foi muito legal. Ele disse o seguinte: é porque dentro do contexto judaico, eles acreditam o seguinte, que se uma pessoa ela caminha, mesmo que inconsciente, seguindo as leis de Deus e praticando as leis, eles já estão salvos. Tem os 10 mandamentos? Se aquela pessoa, em qualquer cultura que for, em qualquer religião que for, ele tem esses valores dos 10 mandamentos e preserva, é uma forma dele também estar dizendo assim, estamos seguindo a Deus de uma forma não declarada, mas por meio da nossa religião, mas é um sinal de que eles são salvos. Aí também entra um pouco do pensamento universalista. É tentador, né? Mas ao mesmo tempo, as obras sou eu quem as faço e o mérito é todo meu. Era como se fosse a graça do Jeová foi atingida aqui no Brasil, nos nossos credos, mais ou menos isso, sabe, pastor? Sim. Então, assim, a gente pratica, indiferente da nossa fé, e já que a gente pratica, a gente está salvo. É um pouco... Seria uma síntese do que ele me disse, né? Mas eu achei interessante, não deixa de ser um universalismo. É um pensamento universalista. Porque eu fiz essa pergunta para o Ribeiro, porque eu lembro que tinha uma história de um judeu que era uma exceção, que ele pregava constantemente numa praça. E passaram-se os meses, e as pessoas viram ele pregando sempre ali, no mesmo dia, na mesma hora, toda semana, durante vários meses. Um dia uma pessoa perguntou para ele, ué, mas você já ganhou algum judeu aqui para fazer parte, né, do seu time? Ele falou, não. E por que você continua pregando? Ele falou, eu prego para eu nunca deixar de ser judeu. Dando uma ideia seguinte, ó, eu preciso continuar crendo nisso, né? Claro que é só uma história, né? É só uma maneira de autoafirmação religiosa, mas assim deve existir sim grupos mais militantes. Mas pode ver, de uma forma geral, os judeus não são militantes. Sempre eles foram exclusivistas, né? A revelação é deles e as pessoas que busquem aprender dele. Pode ver que nós, nesse sentido, somos proclamadores, mas é interessante que essa ideia universalista, ela permeia muitas religiões, inclusive o judaísmo. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, para o nosso capítulo 8, e vamos agora trabalhar sobre a suficiência. As escrituras, elas nos é suficiente. Pode ler para nós, Maísa, por favor? Quatro, suficiência. A definição de suficiência das escrituras. Podemos definir assim suficiência das escrituras. Dizer que as escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção. E que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que, de maneira perfeita, nele possamos confiar e a ele obedecer. E aí, meus irmãos, o que vocês me dizem sobre essa definição? O que vocês me dizem? Boa? Excelente? Crê, não crê? Fala agora, o cálice para sempre. Concordo. Que Deus quis nos revelar, está aqui. Tem uma expressão que eu não gostei tanto. Qual é? Contém. É a palavra de Deus, não é que contém. Dá a ideia de que contém aquilo que eu acho necessário e que eu não acho necessário. Entendeu? Entendi. É uma questão de especificação. Júlio, eu não posso aqui defender o autor nessa hora, porque, de fato, o seu argumento é bem razoável. Por outro lado, Olha aqui, ó. Eu não sei como está no inglês, no livro que ele escreve, que é uma tradução. Mas, ao mesmo tempo, fazendo uma pseudo-defesa, é que, como revelação, ela é. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixa de conter
Porque Deus, a pessoa dele, pode falar, ou ele falou, ou ele fala, ou ele falará. Então, na Bíblia não tem todas as palavras de Deus, mas ela tem todas aquelas que precisamos para viver. Por isso que eu creio que ele colocou o contém. Porque, por exemplo, tudo que Deus falou para Abraão está aqui. Eu quero acreditar que foi tudo que Deus quis que a tradição soubesse. Mas Deus pode ter dito algumas outras coisas para Abraão que Deus não revelou, por exemplo, para Moisés. Então, não deixou de conter o necessário. Contém. No entanto, fazendo só uma defesa, tá bom? Mas eu só achei seu argumento razoável. É isso aí, Não, é fazer porque eu teologia estou é isso. falando, eu falando daquilo que eu já estudei. Então, Sim. há um estudo sobre essas questões, até eu falei para você, sobre a congregação. Eles mudaram, eles falam que contém, não é a palavra de Deus, contém. Então eu falo, isso aqui não serve, isso aqui não é, por exemplo, ajuda atraiu Jesus. Ah, isso aqui não, isso aqui é do diabo. Não, isso não é, é negativo. Eles só apontam o que é positivo. Então eles falam que contém a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus no todo. Sim, Então ele sim. separa. É por isso que eu observei lá que ele Sim, fala sim. contém participação. Sim, Pode sim. observar. Porque É aí é que um nesse contrassenso. caso, então, mas é que nesse caso, a característica que o Gruden está querendo trabalhar é sobre a suficiência. Sendo suficiente, então vamos partir do pressuposto da suficiência. Já que ela é suficiente, cada palavra, cada livro, cada texto, cada capítulo, então ela é a palavra de Deus. E mesmo sendo palavra de Deus, ela contém a revelação de Deus. É dando essa ideia de conter como todo, não na ideia da congregação, porque a gente sabe que a congregação, na realidade, eles têm ali um problema de hermenêutica. Aqui nós estamos fazendo uma afirmação doutrinária diante dessa questão da característica. Nós estamos falando da característica das Escrituras. Ela é autoritativa, ela é clara, ela é inerrante, ela é necessária e ela é suficiente. E dentro da suficiência, ela é tão suficiente que, nesse livro, foi o resumo de tudo que Deus quis revelar para nós e para todo o seu povo em todas as gerações, e foi fechado. Ele tem o início, o meio e o fim, por isso que ele contém toda. Ele é suficiente, porque agora a gente está falando da suficiência. Então, é nessa premissa, porque nesse contexto a gente está falando sobre a doutrina. Já na congregação é sobre o quê? A hermenêutica. Como eles interpretam a Bíblia. Eles interpretam dessa forma. Ah, que contém, sim. Ali não há, já não serve. Ou seja, é mais dentro de uma aplicação, né? Pode ver que é uma interpretação para aquilo que convém. Então, vamos pegar outro exemplo aqui, irmãos. Olha que interessante. Para os mormons, vai ficar mais claro a gente interpretar essa ideia, Júnior, a partir desse pressuposto, tá? Ó, para os mormons, a suficiência das escrituras é parcial. Porque você precisa também do profeta dos mormons. Estão entendendo? Ó? Aí sim se torna suficiente para eles, concorda? Sim. Na hora que você tira, é insuficiente. Ela não é completa. Por quê? Porque aí Deus revelou para o anjo Moroni, que revelou para Joseph Smith, e aí sim, agora se tornou suficiente. Para o catolicismo romano é a tradição. Aí ela se torna, com a tradição, se torna suficiente. O que o autor está querendo dizer e que a teologia vai trazer na suficiência é que ela é suficiente por si só. Como assim ela é suficiente? Porque ela contém o hálito de Deus. É nesse aspecto, entendeu? É diante disso. Mas, assim, é enriquecedor seu argumento, Júnior, entendeu? Joia, meus irmãos. Querem fazer algum comentário? Algum acréscimo? Então, vamos ler de novo. Leia para nós, Johnny, de novo, essa parte. Vamos lá.
Dizer que as escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que, de maneira perfeita, nele possamos confiar e a ele obedecer. Pode ver que eu contei aqui, tá? Todas as palavras divinas ao seu povo. Pode ver que ele mostra a questão da revelação paulatina e chega para nós hoje, para que a gente possa continuar confiando e obedecendo. Eu, particularmente, gostei bastante dessa definição, baseado aqui dentro dessa questão. Mas eu entendi o Júnior, viu? Viu, Júnior? E sobretudo, viu, Júnior? Você vê que, por exemplo, essa ideia que você falou da congregação, né? Que eles mudaram, né? Isso é uma pena, viu, Júnior? É uma pena. Dentro do meu coração, meus irmãos, eu não sei dizer para vocês, mas até faço um desabafo aqui. Eu tenho uma esperança que a congregação, uma hora, ela venha trabalhar conosco, sabe? Ela venha se tornar uma igreja como mais uma denominação evangélica que se mescle conosco, sabia? Por que eu estou dizendo isso? Vamos falar aqui, fazer até uma defesa. Eu vejo que o adventismo do sétimo dia, ao invés de ele se enveredar mais por um caminho herético, ele foi se aproximando mais das igrejas evangélicas. Podem ver que tem muitos irmãos adventistas que hoje questionam Ellen White, questionam o adventismo. É impressionante, irmãos. É nisso que eu falo para vocês que é o poder da palavra, né? Entendeu? Eu acho e eu oro para que a congregação se torne uma dessas igrejas, sabe? Uma igreja pentecostal que passe a conviver conosco. Então, quando o Júnior fez essa afirmação que eu até desconhecia nas aulas anteriores, isso deixa o meu coração um pouco triste, porque se eles e as próximas gerações continuarem se enveredando por uma certa leitura, eles podem se tornar uma outra religião mesmo, entendeu? E vai ser uma pena, porque eu conheci vários irmãos da congregação que eram crentes de verdade, seguidor da Bíblia, de Jesus, e estavam lá. Eu conheço até hoje alguns, que enchem de orgulho, dão testemunho, irmãos. São crentes de verdade, piedoso, não faz coisa errada. Você vê que aí eles estão dentro da redoma, né? Aquela redoma. E então, que Deus ajude os nossos irmãos, mas eu gostaria muito de vê-los, sabe? Mas o senhor sabe que eu acho que está acontecendo assim aos poucos. Hoje mesmo, eu tive um contato com uma senhora que me ouviu falar, estava me ouvindo falando. Aí ela, e logo eu percebi que ela era da congregação, tal, aí ela começou a falar algumas coisas também, e a gente começou a falar lá. Ela fala, eu falo, ela me escuta, eu escuto ela, e etc, etc. Aí partiu dela perguntar, de que igreja você é? Eu sou metodista. Ela falou, de verdade, pouco me preocupa isso. Eu gostei do que você falou, eu acho que você me respeitou enquanto eu falava, e para mim tá tudo bem. Eu já fui abordado por pessoas no passado que, assim, me chamavam de... Aliás, você precisa de fato a verdadeira salvação, me disseram lá atrás. Que eu acredito que seja um pensamento, talvez de uma liderança um pouco mais antiga, tal. Mas você percebe, hoje uma senhora, ou seja, está lá há muito tempo, que de fato, assim, a gente conseguiu ter uma conversa bem linear. Mas eu acredito também, desculpa entrar aí, que vai mais do pensamento cauterizado da pessoa do que da congregação em si, né? em si. Porque eu também convivo com pessoas da congregação que é a mesma postura que essa irmã que abordou o pastor Dione. A mesma postura, a mesma comunicação, o mesmo respeito, o mesmo acolhimento, se movendo através do Espírito Santo. Já havia acontecendo coisas assim, maravilhosas, assim, por parte das pessoas da congregação. E você sabe, Maísa, que eu também penso dessa forma. No entanto, eu recebi, alguns meses atrás, uma moça na nossa igreja, que era da congregação, que dentro do contexto dela, ela vivia muito opressa. A liderança daquela comunidade, não sei qual era muito restrita, muito pensamento fechado. E quando eu tentei conversar com ela, dava para ver que ela ela sofreu muito. E demais, assim, você vê, eu acho que tem igrejas da congregação e pessoas mais maduras pela palavra, e tem aqueles mais fechados. E aí vai ficando um pouco mais pulverizado, né? Cada localidade.
Mas eu acho que isso está acontecendo. Conclui, mas... Não, é isso que eu ia falar também. Eu já vi pessoas que não eram da congregação com esse pensamento de, tem que ser dessa igreja, tem que ser com esse pensamento. Eu falo aqui da questão... Até de outras igrejas nossas, né? Lá no seminário, o pastor Sandoval, dando aula de introdução ao Antigo Testamento, ele contou para nós que tem irmãos que, quando você pergunta de onde veio a Igreja Batista, ó, pra você ver, Batista, hein? Eles falam assim, que a Igreja Batista é mais antiga do que a Igreja Apostólica. Que a Igreja Batista, quem formou foi João Batista. Caramba. Aí, querendo ser melhor do que a Igreja Apostólica, vou te dizer. Mas isso daí é o quê, meu? Pelo amor de Deus, é uma baita heresia, né? Então, joia. Solidarismo, né, pastor? Meu Deus, a gente é melhor do que Jesus, hein? Tá louco, meu Deus do céu. Não é fundamentado na doutrina dos apóstolos, não é fundamentado na doutrina de João Batista, hein? Ai, ai. Vamos lá, B. Quem pode ler para nós, por favor? Vamos lá. Podemos encontrar tudo o que Deus disse sobre temas específicos e também respostas às nossas perguntas. Logicamente, temos consciência de que jamais obedeceremos perfeitamente a todas as palavras das Escrituras nesta vida. Portanto, de início, pode não parecer muito significativo dizer que tudo o que temos de fazer é o que Deus nos ordenou na Bíblia, pois, de qualquer modo, jamais seremos capazes de obedecer-lhe plenamente nesta vida. Vamos lá, vamos fazer um debate aqui, irmãos. A gente encontra sobre tudo na Bíblia? Ou tudo que é necessário? Tudo que é necessário. Tudo que é essencial, mas não é sobre tudo, não. Pastor disse em outras aulas também, né? Exatamente, né? Porque, irmãos, tudo seria fechar o livro, né? Tudo sobre Deus, tudo sobre a vida, mas os temas serão os relevantes para a vida, para a nossa vida, família, sociedade, cidadania. É o essencial, né? É o mais relevante. Tá bom? Algum comentário sobre isso? Mas, irmão, quando a gente também fecha o leque, olha só que interessante. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, por isso que é maravilhoso ser Bíblia, estudar a Bíblia, vocês vão ver que Deus vai falar de higiene pessoal, vai falar de doença, de alimentação, de nutrição, de terapias, vamos dizer assim. Você vai ver que a Bíblia ela é muito completa. Nas entrelinhas, quando não fala diretamente, fala indiretamente. Exato. Né? Saúde, né? Saúde, tá bom? Higiene. Higiene pessoal. Joia. C. Quem quer ler, pode ler para nós, por favor? A veracidade das Escrituras. A essência da autoridade das Escrituras está na sua capacidade de nos compelir a crer nelas e a elas obedecer, fazendo que tal fé e obediência sejam equivalentes à fé e obediência ao próprio Deus. Por esse motivo, é necessário considerar a veracidade das Escrituras, pois crer em todas as palavras da Bíblia implica confiança na completa veracidade das Escrituras, em que cremos. Esse assunto será discutido mais a fundo quando considerarmos a inerrância das Escrituras. Joia. Então, tudo que está nela é verdade e tem a característica absoluta de ser. Mesmo aquilo que, de fato, muitas vezes nós não temos uma resposta. Meus irmãos, eu gosto muito de deixar essas possibilidades de ensinarmos para as pessoas que a gente não sabe de tudo. Por exemplo, irmãos, acreditamos na veracidade. Acreditamos que o que ela fala, com o que ela explica, é para que a gente tenha fé, obedeça, é uma verdade absoluta, não podemos negá-la, mas também naquilo que de fato ela não diz. Por exemplo, vamos pôr aqui esse ponto aqui. Quer ver um exemplo, irmãos? Vamos gastar um minuto aqui. Os magos do Oriente. Explica os magos do Oriente, que Mateus registra. Não dá uma ideia de, se a gente não
se a gente não tiver um pouco de conhecimento, se a gente não tiver um pouco de conhecimento histórico, arqueológico, um pouco conhecimento até mesmo da evolução de certas ciências, os magos deixa a gente em péssimos lençóis, deixa ou não deixa? Tá mago lá. E aí, pô, pastor Johnny, tem mago lá na tua igreja? Ministério dos Magos? Imagina um adolescente chegando lá falando, pastor, eu estou assistindo Harry Potter. E aí, mago bom? O vidente que foi falar com Davi. Vidente está escrito na... Não, está escrito vidente. A palavra vidente já nos deixa em péssimos lençóis, né? É o mago do bem, né? É o mago do bem. E aí? Não, então, vamos lá. Aí a gente está lá assistindo O Senhor dos Anéis. E ali tem o mago bom e o mago mau. E aí, pastor? E aí? É o mago convertido. É o mago convertido. Então, e aí? Dá para a gente brincar de mago? E aí? Dá umas complicadas, né? Então, você vê... Porque a palavra é mero rótulo, né? Hã? A coisa é mero rótulo, né? Então, por isso que eu falo para vocês, agora tudo bem, vamos fazendo a lição de casa, vidente, profeta, é aquele que vê o futuro, ficou fácil, resolvemos. Mago, quem eram os mágicos? Eram quem? Os astrólogos. Opa, joia. Ufa, pastor, você salvou a gente. Então, não vai ter Harry Potter, não vai ter Nimbus 2000. Lembra? Quem assistiu Harry Potter aqui, lembra que é Nimbus 2000? Lembra que é Nimbus 2000? Não? Pastor, eu nunca assisti, então eu tô boiando. Eu estou liberta dessa. Eu assisti também. Não, o pastor assistiu, eu confesso. Eu assisti Harry Potter, eu assisti O Senhor dos Anéis e eu gosto dessas bobeiras aí. A Nimbus 2000 era uma vassoura. Era uma vassoura lá numa dos filmes, que era a grande vassoura de última tecnologia. Eu tinha um amigo da presbiteriana, um diácono, que falava assim que eu vou dar uma Nimbus 2000 para minha sogra. Então, eu nunca mais me esqueci. Ele chamava ela de bruxa. O nome? Limbo? Nimbus pastor, 2000. essa vassoura é estilo a Ferrari de hoje, né? Dentro dos magos, ela era a top. E aí tem até um jogo lá que eles jogam com as vassouras, ele usa uma Nimbus. Se eu não me engano, é Nimbus 2000. E o que acontece? Esse meu amigo, ele era um presbiteriano, um diácono, uma bênção. E em vez em quando eu falei, onde você vai hoje? Ele falou, eu vou comer a poção. Eu falei, poção? Ele falou, porque ela tá lá assim, ó. Eu falei, como assim? Jogando um pedaço da lagartixa, da aranha. Poção, irmão! A poção da bruxa, pastor, vigia! E essas coisas eu não me esqueço. Estou lembrando meu querido irmão Desp, diácono dedicado, mas ele tinha uns atritos com a sogra. Irmão, sejamos honestos, tem sogra que merece a Nimbus, sejamos honestos. Ou faz a poção. Mas vamos lá. Então, agora, voltando. Então, Mago, ele era um cientista, ele era o astrônomo daqueles dias. Tá bom. Agora, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Aonde estava na Bíblia a profecia no Velho Testamento que os magos tinham que seguir a estrela? Onde está esse texto? Tem alguma parte da Bíblia? Pois é. Não tem, irmãos. Eu deduzo que havia uma profecia que algum profeta, quando esteve ali, logo depois do cativeiro babilônico, Império Medo-Persa, onde houve a diáspora, a criação das sinagogas, que alguém profetizou dizendo que um dia, deduzo, no final das 70 semanas de Daniel, haveria um sinal no céu de uma estrela, porque ele sabe, irmão, é uma grande comitiva. E Mateus faz questão de registrar esse fato como algo sagrado. Mas onde está a profecia do Velho Testamento? Não sei. Então é aí onde entram todas as palavras, Júnior. Contém, sabe? Tem profecias que ficaram a um povo que a gente não sabe, que Deus não quis registrar, Deus não quis colocar. Então eu deduzo, né? Eu deduzo.
Por exemplo, irmãos, a terceira carta aos Coríntios, que Paulo escreveu, onde está? Foi palavra de Deus? Foi. Paulo escreve, foi. Mas onde foi parar? Deduzo que também foi parar, sabe aonde? Em alguma lareira de algum desviado dos corintianos. Fizeram e jogaram no fogo. Deduzo. Porque, irmãos, ninguém achou essa carta. Como que pode uma carta de Paulo ter... Foi. Nero pegou, tacou fogo nela. Então, era um Nerinho corintiano. Né? Então, assim, existem certas coisas na Bíblia que a gente não sabe responder. Então, diante desses fatos, a gente fala assim, irmão, não sei. Irmãos, eu aprendi isso com o pastor Ernesto Tonini, irmãos. Isso é uma pérola. Dizer que não sei para o rebanho demonstra o seguinte: nós estamos num processo. Não sabemos tudo. E o pastor Enes ainda dizia o seguinte: não afirme o que a Bíblia não afirma. Oh, meus irmãos, como isso foi forte para a minha vida. Quando a Bíblia não afirmar, não afirme, porque você está dizendo em nome de Deus. Isso é um pecado, viu? Assim como a gente critica a profetada, do falso profeta, do profeta menino, ou da meninice, quando eu afirmo que Deus não afirmou, eu estou sendo um pseudo-profeta. E aqui, meus irmãos, isso me livrou de cair em várias ciladas. Por exemplo, irmãos, aqui deixa eu fazer uma crítica também. Prega muito, mas fala muita besteira. Aquele deputado lá, que é pastor, que hoje... pregador... Feliciano. Marcos Feliciano, pelo amor de Deus. Marcos Feliciano, irmão, se você for avaliar teologicamente muitas mensagens dele, você começa a olhar com olhos críticos. Por quê? Porque muitas vezes ele tem, em primeiro lugar, postura de palco do Feliciano é nota 20, não é nota 10. A oratória do Feliciano, nota 20, não é nota 10. Saber usar as palavras e a emoção é nota 20. A apresentação de palco, não, ele prega muito, mas muito, mas muito. E a construção do desenvolvimento dele, ele vai começando aqui, quando vai ver no final da mensagem, está todo mundo se segurando no lustre, dando rodopio. Ele consegue, ele tem uma persuasão extraordinária. No entanto, a sua teologia, aí é onde entra o problema. Por exemplo, vou só fazer uma citação, uma crítica aqui. Ele falando sobre os 10 dias, por exemplo, em que Jesus, antes do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Marcos Feliciano começa a falar sobre os 40 dias de Jesus, em que ele ressuscitou, e as aparições. E aí, quando dá o 40º dia, ele é levado aos céus. Pode ver que entre o 40º dia ao 50º dia, são 10 dias. E o Marcos Feliciano pregando uma mensagem, eu ouvi, irmãos, tá? Eu posso fazer a crítica aqui teológica à altura. Ele diz assim, e no 41º dia, Jesus chegou para o Pai e disse, Pai, envia o Espírito Santo à minha igreja. E o Pai disse, ainda não é a hora. Mas aí Jesus dizia para o Pai, mas Pai, eles estão sofrendo. E aí, Marcos Feliciano começa a dizer coisas, e ele não diz, por exemplo, em nenhum momento, irmãos, eu quero ilustrar, eu quero imaginar, eu quero agora dramatizar. E aqui, irmãos, teologicamente ele pecou, porque ele começa a citar algo que o texto sagrado não diz, mas enquanto ele está pregando, ele fala como se Jesus e o Pai tivessem dito. Quando eu digo que Jesus e o Pai disse alguma coisa, isso é uma profecia. Então, irmãos, Marcos Feliciano pisa muito na bola nisso. Bom, resumindo aqui, aí ele vai para o dia 45º. Pai, envia o Espírito Santo, Pai. E o Pai ainda não. E aí, então, chega no 40º, Pai, eu te imploro, envia, eles estão aflitos. E aí o Pai fala, tá bom, eu vou derramar o Espírito Santo. E aí, pronto, o povo lá no Congresso, irmãos, o povo gritava, E aí veio o Espírito Santo no que... Oh, meus irmãos, foi dramático, foi criativo, mas, irmãos, em nenhum momento ele disse, eu penso, eu acho. E muitos pentecostais depois vai procurar isso na Bíblia. Está entendendo o perigo? Mas Deus não disse? Deus não disse, em nenhum lugar Deus disse.
Agora, como recurso de oratória, como criatividade. Agora, é mais bonito eu falar como ele ou eu dizer, irmãos, eu imagino. Claro que eu falar daquele jeito que é mais bonito. Os ouvintes preferem aquilo. Mas aí eu estou sendo leal nisso, teologicamente? Irmã Cleusa, pode falar, minha irmã. Levantou a mãozinha. Ô, pastor, quando os pastores usam de tipologia, também é errado? Por exemplo, eles pegam uma história bíblica e eles contam uma história, encaixando aquela história bíblica ali, fazendo tipologia. É errado? Então, irmã, precisa fazer uma avaliação mais criteriosa. Porque muitas vezes, se você tem honestidade na sua argumentação, não vejo nenhum problema. Mas quando você não faz algo com uma honestidade na interpretação, aí todo o problema. Porque aí, irmã, você pode fazer de um ensino bíblico uma heresia. Por exemplo, isso que a irmã fez a pergunta. Então, me explica o que a irmã viu como tipologia para eu já, de antemão, já dizer se está certo ou se está errado. Então, eu vi uma pregação que eles estavam falando de José do Egito. E ele fez a tipologia de José do Egito como Cristo, a esposa Zenate como os gentios e os irmãos como Israel. Então, ó. E ele, em questão na tribulação, que fala do arrebatamento, do pré-tribulacionista, que a Zenate, ela estava... ninguém viu ela no período da fome que ela estava guardada. E quem viu foi os irmãos, que simbolizavam Israel. Então, olha que legal, irmã. Deixa eu só te dizer uma coisa aqui. Quando a irmã fizer a aula de hermenêutica, a gente vai trabalhar bastante sobre isso. Lembra o pastor Johnny e Gil? A alegorização da escola de Alexandria? Vai ser uma delícia para explicar isso para a irmã com mais detalhes. No entanto, a escola de Alexandria usava de muitas alegorizações, usava mesmo. Por outro lado, essa era uma prática usada nessa escola e tinha um propósito de ser. Hoje em dia, esse tipo de interpretação alegórica, ela está muito mais voltada para uma espirituosidade. A pessoa pega uma coisa que não tem nada a ver e aí fala que Deus está revelando para ela. E essa interpretação ela é errada. Como uma aplicação, como uma figura de linguagem alegórica, pode até ser útil. Mas se a pessoa diz e afirma, aí está totalmente errado. Eu vou dar um exemplo para a irmã. Na parábola das virgens, das 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram insensatas. Ali é uma parábola, uma figura de linguagem. Na hora que eu aplico e falo, ó, irmãos, metade da igreja aqui vai para o céu e metade não vai. Eu estou fazendo uma interpretação, aí já está errado. Muitas pessoas fazem isso. Ou pegando histórias, ou pegando... Então, assim, por isso que aqui estamos estudando, e a gente vai ver que... E eu acabei de fazer uma crítica ao Marco Feliciano, irmão, eu estou dando uma, irmão. Eu cansei de ouvir mensagem do Marco Feliciano. Irmão, sem brincadeira, o homem prega muito. Prega muito. São perigosos. Mas só que, assim, teologicamente, ele falha muito. Por que ele falha muito? Ele acaba dizendo coisas que o texto não diz. Então, ao mesmo tempo que ele acertou uma nota 20, quando ele tirou menos 10, para mim já mudou tudo. E aí onde entra o ensino do pastor Enéas. Não afirme o que a Bíblia não afirma. Afirme o que a Bíblia afirma. Quando você não souber, diga, eu acho, eu penso, seja humilde. Mas para os pentecostais fazer esse tipo de declaração é uma vergonha, porque você não é tão espiritual. Porque se você fosse, você botava o joelho no chão e Deus revelava. Ó, meus irmãos, Deus não revela tudo, entendeu? Então essa é a questão. Aí eu pergunto, que tipo de igreja você quer ter, ou realizar e ministério fazer? Aquela em que você demonstra para todo mundo que você é espirituoso ou que você é verdadeiro? Eu escolhi ser verdadeiro. Tendo espiritualidade ou não tendo, porque o meu apóstolo Paulo, na Bíblia, quando ele tinha uma visão de um macedônio, ele diz, eu tive uma visão de um macedônio, passo para cá, mas Satanás estava impedindo, eles iam por outra região, está escrito ali, e tinha hora que eles tinham dúvida.
Podem ver que muitos pregadores vaidosos não querem ter dúvida. Está errado. Tá bom, meus irmãos? Pastor, eu tenho alguma experiência com a igreja pentecostal, e uma vez eu ouvi dizer que o Tá falhando, meu irmão. Não estou ouvindo, não dá. Eu não sei se são os irmãos, mas para nós aqui falhou bastante. Tá cortando mesmo. Querido Júnior, falhou muito. Falhou muito. Meus irmãos, o Júnior vai voltar a falar. Eu vou fechar essa chamada aqui, vou abrir uma nova da gravação, porque já estamos chegando no final da aula, só para a gente ter os 3 blocos. Eu passei muito, não percebi, era para ter parado ali nos 35 minutos, já está quase acabando. Vou fazer só mais 5, 10 minutos e a gente encerrar, tá bom? Eu vou fechar a gravação aqui, vou abrir o último bloco, tá? Júnior, só um segundinho, você já fala para nós.